E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é o terceiro vídeo da nossa série recriando a interface do iFood, beleza? Hoje a gente vai pegar, né, para criar a listagem de categorias, né, e também algumas listagens de filtros, tá? Se der tempo. Mas a prioridade hoje é fazer a listagem de categorias. Então, para não demorar muito, né, a gente fez aqui nas outras aulas, né, a gente tem aqui por enquanto nossa content page, né, onde a gente tem aqui a parte que vai mostrar o endereço, a parte que você escolhe entre restaurante e mercado, e aqui o nosso bottom bar navigator, né, que a gente fez também na aula anterior. Então hoje vamos fazer a listagem, né. Bom, para começar aqui, pessoal, eu vou fazer umas mudanças para a gente conseguir deixar bem parecido com o que é, né? Então, para essas mudanças, né, o que a gente vai fazer? Aqui no body do scaffold, a gente vai usar um chamado nested scroll view, nested scroll view. Para ele carregar, ok, beleza. Deixa eu só comentar isso aqui para não ficar dando erro, né, na formatação do código. Diminuir aqui e beleza. Então aqui a gente tem o nosso nested scroll view, né? Nesse nested scroll view a gente tem que passar aqui como parâmetro para ele esse header sliver builder. E aqui o que ele recebe? Ele recebe o contexto e recebe uma outra propriedade aqui, né, que é o inner box. Se passar o mouse aqui por cima, ó, ele vai mostrar aqui, ó, é uma propriedade de bool, né? E a gente não vai utilizar, então eu só vou deixar ela com o nome que ela é mesmo, inner box scroll. E aqui o body em si que a gente vai estar passando, né, que vai ser o corpo da nossa página. Por enquanto eu vou colocar um container e depois a gente altera. E aqui a gente precisa colocar aqui, ó, a chavezinha, né, porque ele é um builder, então ele tem que ter essa chavezinha. Aqui eu vou colocar mais um parênteses, beleza. Tá, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esses dois headers que a gente tem, né, que é essa parte aqui, esse content tab bar, né. O que a gente vai fazer? A gente vai criar outras duas classes, tá? Então a gente tem aqui, na verdade, o content tab bar, né, então ele tem aqui e tem o header local component, né. O que a gente vai fazer? Aqui nesses dois casos, a gente vai utilizar o sliver dessa vez, né. Então, como que a gente vai utilizar o sliver, né? A gente vai ter que criar uma classe aqui. Então, eu vou criar uma classe. Vou criar aqui embaixo mesmo. Vou criar aqui embaixo. Então, classe. Vamos pegar o nome dela aqui. Frente. Colocar um underline na frente, né? Escrever um delegate aqui. Que a gente vai ter que utilizar essa classe depois. Um delegate. Ela vai ser estendida, né? A gente vai estender ela de sliver persistence header delegate. Essa classe ela vai pedir alguns atributos para a gente estar colocando. Então ela pede esses 4 overrides aqui, né? Ela pede um build, pede show de rebuild, o min extent e o max extent. O que a gente vai fazer? O builder dela a gente vai passar isso aqui, tá? Então nesse return aqui a gente copia tudo isso aqui até o container aqui embaixo e aqui vai ser o builder, né? Aqui ele tem essa propriedade de location que a gente passou como string, então a gente vai criar aqui um final string location, igual a gente fez ali naquela classe de cima. E aí a gente atribui aqui, né, a ela. E aqui, ó, na nossa classe principal, né, que seria, a gente vai fazer ele retornar aqui, então, o sliver persistent header, né. Então ele vai retornar aqui o sliver persistent header. E aqui ele pede duas propriedades, duas não, né, na verdade ele pede uma propriedade, que é o delegate, né. Então a gente vai colocar aqui o delegate. Então, delegate, e a gente passa aqui a propriedade que ele pede, que é o location, né. A gente já tinha feito, ok? Se ele vai... É isso mesmo. Beleza, então a gente tem aqui agora nosso header, só que ele precisa dessas outras duas propriedades aqui, né? Esse texto é dessa parte aqui. Então o que ele tem? Ele tem aqui o top, né? O media query top dele, mais um tamanho padrão dele, né? Que a gente ainda não definiu. Mas o que a gente pode fazer? A gente vai pegar esse top aqui dele, ó. Então o max extent dele vai ser top mais 50, por exemplo. E aqui o min vai ser a mesma coisa, tá? A gente não vai mudar aqui. Ele vai ter o mesmo tamanho. Só que aqui o problema é o quê? Que ele tá pedindo contexto e nesse caso a gente não tem um contexto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma propriedade aqui se chama rect e a gente vai passar aqui então para o construtor, né? Aí aqui a gente passa então o media query top aqui que a gente estava precisando. Opa, na verdade eu vou parar por vírgula aqui. Ok, feito isso, então agora a gente já consegue utilizar o rect, né? Então a gente vai passar aqui, ó, rect mais 50, por exemplo. A gente vai ajustar depois caso seja menor ou maior, tá? E aí nesse show de rebuild a gente vai então só jogar um false aqui, porque não precisa, tá? Então a gente consegue salvar agora. E aí a gente vai pegar esse nosso header location component e vai colocar ele aqui no nosso builder, né? Então aqui no builder do nosso nested scroll view, no header sliver builder, a gente pode retornar uma lista, né? Então vou colocar aqui um return, colocar um ponto e vírgula e aqui então o que a gente precisa, né? Então rua, flores do campo, Sertãozinho, vou colocar uma cidade, a minha cidade aqui, Bariri, São Paulo. E aqui nessa aqui a gente só precisa passar
isso, não precisa passar mais nada. Agora, quando a gente salvar ele aqui. Aqui ele tá dando um erro, porque não precisa mais desse parênteses aqui, por enquanto. Beleza, então tá aqui, ó, o nosso componente. Ele tá funcionando aqui de forma de scroll já, vocês estão vendo aí, né? Porque é assim que a gente vai utilizar ele, né? Só que, o que a gente vai fazer? Aqui nesse nested scroll view, a gente vai colocar aqui um safe area, beleza? Ó, um safe area. E aí ele não pode passar disso aqui, ó, tá vendo? Ele não passa do nosso header ali em cima, nosso status bar, quer dizer. O que a gente vai fazer para ver o tamanho dele? A gente vai colocar uma cor. Então, vamos mudar a cor aqui dele de color, colocar colors.red. Salvar. Aí ele vai mudar aqui para vermelho, né? E aí a gente consegue ver o tamanho que ele tá ocupando. Então vocês estão vendo aqui que ele tá ocupando esse tamanho, ó. E aí, como a gente colocou um safe area, eu acho que a gente não vai precisar mais desse rate aqui que ele tava utilizando, né? Esse media query top. Então vamos pegar e vamos tirar ele. Vou tirar esse size de box aqui também. E vou tirar esse rate e vou colocar 50 só. Acho que é o suficiente. A gente tira esse rate daqui também. Acho que não vai precisar mais. Beleza, vamos ver que tamanho vai ficar. Se ficar muito pequeno, a gente aumenta. Tá bom. Vamos dar um restart aqui, porque vai que ele não atualiza, né? E a gente vai deixar ele do tamanho que seja bom, né? O suficiente, mas que também não seja grande assim. Acho que assim ficou um pouco grande. Então vamos diminuir aqui para 40. Vamos ver como fica no 40. Beleza, acho que assim é um tamanho bom. Tamanho 40. Vamos ver 38. Beleza, vai ficar esse tamanho aqui, 38. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o tab, né? Com a tab, para ele ficar logo aqui embaixo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai então pegar a nossa classe aqui da tab, né? A gente já tem a classe aqui em si. A gente vai então fazer o que? Vai copiar esse delegate aqui com as propriedades dele, né? Como aqui no nosso content, beleza? Agora eu vou substituir esse content tab bar, substituir esse header, quer dizer, pelo nome do que a gente precisa, né? Então eu venho aqui, Ctrl C, Ctrl F, aí eu venho aqui, copio isso, e aqui a gente consegue substituir então com o nome da classe que a gente quer, né? Ó, eu colei aqui, e aqui eu substituo até aqui. E aí beleza, agora ele tá com o nome que a gente quer. Agora a gente vai então recortar tirar esse return daqui, né? E agora ele vai retornar aqui nesse builder do nosso content tab bar delegate. Então, beleza, tá aqui agora, né? E aí ele tem essas duas propriedades que estavam aqui em cima que a gente vai passar aqui para baixo também. A gente não vai precisar do location, tá? Porque o location era da outra classe, mas a gente vai precisar dessa aqui, do controller e do onTap. Eu só vou adicionar aqui nos parâmetros, né? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no primeiro, que a gente vai retornar um sliver persistent header. Então a gente faz um return, só que em vez de retornar esse aqui, a gente retorna esse novo que a gente criou. E esse novo ele tem então como atributo o controller e o onTap, né? Então beleza, isso aqui já é para estar funcionando. Então o que a gente vai fazer? Vai copiar esse content app bar e vai colocar ele aqui. E aqui ele pede o que então? Ele pede o controller e o onTap. Então a gente vai da mesma maneira que a gente passou aqui, ó. Então tab controller e aqui também o onTap, né? Pra ver se ele pede como... Ah, ele tá pedindo nomeado, né? Diferente. Então vamos só copiar isso aqui mesmo. Ok, então agora tá feito. Vamos só salvar, ele vai aparecer aqui embaixo, ele vai cortar provavelmente porque ele tá com o mesmo tamanho do outro, né? Então vamos aqui nele, vamos aumentar para 60, salvar, beleza. Agora pra gente ver o tamanho que ele tá, a gente vai mudar a cor dele, né? Então vamos colocar um container aqui, e aqui eu vou colocar colors.blue. Então tá no tamanho bom, né? Tamanho que a gente queria. Então ficou dessa maneira, né? E quando a gente sobe aqui, ó, ele sobe os dois, né? Que precisam. E é isso. Agora vamos voltar eles para as cores normais, então vou tirar esse container aqui, dar um remove. Eu vou vir aqui no local, né, que tá vermelho também, vou retirar também esse container daqui. Beleza? Então é isso mesmo que a gente queria. Ele tá sumindo quando sobe, né? Só que aí a gente não tá mais com o Navigator, então vamos voltar o Navigator também pra tela, né? Então aqui, pra gente voltar o nosso Navigator, né, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai colocar aqui nesse nested scroll view, aí ele tem a propriedade chamada physics, a gente vai colocar bouncing scroll physics, tá? Pra ele ficar igual tanto no iOS quanto no Android, pra ficar aquele efeito de bounce, né? Quando a gente rola a lista, para não ficar aquele ripple do Android, certo? Então, bounce scroll physics, a gente vem aqui no body e vai usar um custom scroll view, e aí a gente vai colocar também essa propriedade physics aqui também, igual. Aqui a gente vai colocar uma column, e aqui a gente usa um expanded, e aí o segundo filho da column vai ser o nosso bottom navigator, né? Que ele vai ficar lá embaixo. Então, vou copiar ele para até aqui embaixo. Vou recortar, na verdade, desse comentário. E aqui agora a gente já pode apagar. Aí agora a gente consegue, então, colocar ele aqui embaixo, né? Nosso custom scroll view. Aí ele já tá lá embaixo. Beleza. Então, é assim que vai ser, né?
né? Vai ficar. Aqui no nosso Volta Navigator, a gente já tá usando um Safe Area, né? Então acho que não precisa mais daquela parte que... Deixa eu ver se tá aqui. Volta Navigator Component. Essa parte aqui, ó. Ver que não precisa mais. Vamos salvar aqui, vamos ver como fica. E aí a gente vai diminuir também a margem. É que ele tá com uma margem ao 12. A gente vai diminuir para 8. É o seguinte, vamos colocar Symmetric e aqui horizontal é 12. Beleza, acho que assim tá ótimo. É isso mesmo. Ok, então agora feita essa parte, né? Já tá tudo ok na nossa tela, na nossa content page. A gente consegue criar as listagens agora. Então a primeira listagem que a gente vai criar é uma listagem horizontal. Ele vai listar as nossas categorias, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui no nosso Custom Scroll View, ele tem uma propriedade chamada Slivers. E a gente vai colocar aqui o nossa Custom Scroll View, nossa horizontal Scroll View, né? Então a gente coloca aqui vamos colocar um size de box, porque toda a lista horizontal dentro de um Custom Scroll View precisa de um tamanho, né? Então, vamos colocar aqui um height e vamos colocar aqui tamanho 80, pode ser? Aqui então a gente vai usar um List View Builder mesmo, normal. Aqui, vamos colocar por enquanto, vamos colocar 20, né? Aqui ele precisa do child, né? Ele precisa também de um child. E aqui eu vou retornar um text com o nome da categoria, né? Mas por enquanto eu vou só colocar aqui então categoria e o index aqui, só para ele exibir pra gente. A scroll no physics dele, né? A gente coloca o bounce também, então só copiar aqui. Pode colocar aqui também. E aqui no axis no direction, na verdade, né? No scroll direction a gente coloca axis.horizontal. Ok. Vamos ver o que aconteceu. Tá. Esse size de box ele precisa estar dentro de um sliver, então a gente coloca aqui um sliver box adapter, se eu não me engano. Carregar sliver box adapter. Beleza. Agora, como é uma lista de slivers, ele precisa estar dentro de um sliver também, dependendo se for uma lista, né? Então agora a gente tem aqui a nossa lista de categorias, né? A primeira lista, na verdade, é de filtro, mas vamos fazer a de categorias, depois a gente inclui a de filtro aqui no começo, né? E vai ficar dessa maneira, certo? Tá, o que a gente vai fazer? O nosso padrão de margem, se você vir aqui no tab bar, por exemplo, pode ser no header location mesmo, é 16, né? Então, o que a gente vai fazer? Aqui no text, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar um padding, né? Aí a gente vai colocar aqui um only. Aí o que a gente vai fazer? Se o index for 0, né? Então, vou colocar aqui left, na verdade, né? Se o index for igual a 0, a gente vai colocar 16, né? Então, 16. Se não, ele vai ser 0, tá? Então, é assim que a gente vai definir. Então, tem que tirar o const aqui. Ok, então, ele já tá aqui no cantinho, né? Aí a gente vai fazer também pra última, né? Porque ela também tem que estar no canto. Então, a gente vai fazer o quê? A mesma coisa, só que a gente faz aqui em vez de left vai ser right, né? E aí se o index for igual a, vamos colocar aqui, na verdade ele vai ser 20, na verdade ele vai ser 19, né? Porque começa no 0. Mas vamos fazer aqui 20 menos 1, mas só de exemplo que a gente vai usar uma lista real aqui. Então se o index for igual a 20 menos 1, né? Que é o último item da lista, aí ele também vai ter 16, ó. Vocês podem ver que ele já aumentou aqui, né? Ok. Tá. Aí agora a gente consegue então definir um número, né? Então a gente consegue ver o espaçamento de item para item. Então se não for o último, né? A gente pode colocar aqui no right um espaçamento de 8. Acho que é o suficiente. Aí ele vai dar uma espaçadinha aqui nos textos, ó. Então beleza, ó. Vai ter um espaço de 8. Agora a gente vai criar o nosso componente que vai ser a categoria. Então vamos criar aqui, ó, new file, vai ser category item component.dash. Então stateless category item component. Vamos dar um import e vamos colocar, vamos copiar isso aqui. Beleza, então a gente tem aqui o nosso componente, né? Então o que a gente vai fazer agora? A gente tem as nossas imagens, né? Que a gente fez aqui, ó. Tem o banner 1, na verdade categorias, né? Aqui no core a gente tem o nosso app icons, né? Mas a gente vai também ter o nosso app images, né? Então vamos criar aqui um novo, vai se chamar app images.dart. Aqui então vamos só copiar a estrutura aqui do app icons. Só que a diferença aqui, em vez de usar assets icons, a gente vai usar assets images, né? F images. Vamos apagar todos que tem aqui, colocar aqui. E aqui a gente já consegue então pegar nossa primeira categoria. O que a gente vai fazer aqui, né? Como ele já tem a barra, a gente coloca categories, barra, então que já dá para apagar isso aqui, açaí.jpg, tá? Então vamos só testar para ver se tá ok. Então vamos pegar aqui o shield do container, vai ser asset image, não, na verdade é image.asset app images. Vamos ver como a gente colocou o nome aqui. Coloca açaí. E a gente dá um import aqui no app images. Ele ainda não achou porque a gente ainda não nomeou a classe. Então app images. Salvar. E aí então a gente consegue usar agora. Consegue dar um import.
Ok. Só que a gente vai conseguir ver. Então vamos pegar esse category item, vamos lá na nossa content page. E aqui onde está essa lista, a gente vai, então, em vez de retornar o texto, vai retornar a imagem. E para dar um import no componente, né, que a gente precisa, só carregar e importando o componente. Beleza? Então vocês podem ver aqui que já veio, né, as imagens para cá. Mas ficou muito grande, né, então a gente vai ter que diminuir. Mas aí a gente já agora, pelo menos, consegue já fazer o que a gente precisa. Vamos colocar aqui uma column, né. A gente pode tirar esse container aqui. Aqui a gente vai fazer o que? Vamos colocar um text. Esse text vai receber, né, o nome da categoria em si. Vamos colocar aqui uma... Aqui vocês podem ver que ele quebrou. A gente vai colocar aqui um min axis size. Vamos colocar min axis size .min aqui. E na imagem a gente vai definir o tamanho dela. Vamos ver um tamanho bom aqui. No height vai ser tipo 30. Vamos ver como fica. Agora ficou muito pequeno. Vamos aumentando e vamos ver como vai ficar. 60. Eu acho que esse é um tamanho bom. Pelo menos é o que tá aparecendo pra mim. Aqui a gente vai colocar um padzinho nesse texto. Ele dá um espaçamento na parte de cima. Então only. E aqui a gente coloca um top. E vamos colocar 4. Tá? Aí o que aconteceu? Ele quebrou porque a gente tem que definir um tamanho fixo. Então vamos colocar aqui 86 ao invés de 84. 80 quer dizer. Então eu acho que é isso aqui, né, basicamente. Vocês podem ver, ó, que ele já tá pegando 20 itens, né. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho da fonte só também. Então aqui no style, vamos lá no nosso app typography. Aqui então a gente tem esses daqui, né, esses textos aqui. Vamos tentar criar um novo aqui chamado small, e o tamanho dele vai ser aqui, .copywidth, font size igual a 12. Se for muito grande ainda, a gente diminui para 10. Então, vou pegar aqui app typography, import, .small. Só preciso do contexto. Beleza, acho que esse tamanho tá bom. Aqui, esse texto, ele é uma cor, vou usar copy width, ele é cinza, né, então color vai ser appcolors.i. Ele já tem vamos ver se ele tem aqui, tem um black 54, vamos ver como fica. Não muda muita coisa, vamos criar um outro agora então. Esse black 54 ainda é bem escuro. Vamos criar aqui um gray, então a gente pega aqui o gray na verdade, com E. E aí a gente usa esse gray aqui no lugar do black 54. Beleza, acho que esse tá legal assim, porque basicamente assim, né, que é feito no lugar. Só vou aumentar um pouquinho aqui, de 8 vou aumentar para 10 o espaçamento entre as categorias, eu achei que ficou muito colado, assim tá bom. E no nome também, o nome da categoria, eu vou aumentar de 4 para 6. Provavelmente vai quebrar, mas aí a gente aumenta também aqui o tamanho. Não quebrou, tá ok. Agora a gente vai ter que fazer a lista de verdade, né? Então o que eu vou fazer aqui? Aqui a gente não tem um modelo de categoria, então eu vou criar um modelo aqui, né? Então category.dart. E aqui então ele vai ser uma classe, esse category, nome. String name, string picture, esse é o caminho da foto. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, basicamente. Se a gente precisar de mais coisa, a gente cria também. Então, ele vai ser final. E aí a gente cria aqui a classe, então, vou gerar através desse plugin, né? Vou colocar aqui o construtor, né? Vai gerar data class. Ok. Vamos dar um import aqui no required. Na verdade, eu do arrobazinho. Aqui não precisa disso, porque a gente não tá usando no safety. E é isso. Aqui, pessoal, isso aqui que eu fiz é um plugin, tá? Que eu utilizo aqui do VS Code. Ele se chama Data Class Generator, Dart Data Class Generator, esse plugin aqui. Aí ele, através da lupinha, ele já gera toda a classe pra gente, toda a estrutura, tá? Ele já tá gerando certinho aqui as categorias. Então agora a gente vai passar uma lista de categorias, né, pra tela. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um controller. Esse controller vai se chamar Content Controller.dart. Vamos criar ele aqui, state. Na verdade é uma classe normal. Content Controller. Aqui ele vai ser o que a gente vai passar para ele, né? A gente vai usar o value notifier normal. Não, na verdade vamos retornar uma lista de categoria. Então category, então get categories return. Aí agora eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque eu vou colocar todas essas imagens lá no image assets e vou criar todas as categorias aqui. Então eu vou acelerar, mas depois vocês vão poder estar pegando isso no GitHub, beleza? Deixa eu tirar esse foundation. Na verdade aqui é o model category. Então, name picture. Vamos lá. Beleza, pessoal, então criei todos os itens da lista. Então a gente vai pegar aqui o Content Controller, vamos aqui no nossa Content Page, a gente vai criar aqui então um Final Controller e recebe então Content Controller. Vamos só dar o import que precisa, ok. Aí agora a gente já consegue então criar essa nossa lista. Então aqui no item count vai ser Content Controller, na verdade fazer o seguinte, a gente vai criar aqui uma var, uma lista, né, list categories, não é foundation, model.
modelo. E aqui nessa lista de categorias, ele vai receber controller.getCategories. Aí agora a gente pode usar aqui na nossa lista. Então, em count vai ser item.length, categories.length. Aqui, onde está esse 20, a gente coloca length também. Depois a gente vai remover essa lista daqui e colocar num outro lugar, beleza? Vamos entrar aqui no category item component. Vamos criar aqui então duas propriedades, final string name, final string picture. E o construtor name então vai ser aqui, picture vai ser aqui. Os dois vai ser obrigatório, então @required. E aqui então a gente passa o que? Na verdade, aqui no category item component dá pra gente passar a categoria de vez. Não precisa ser as duas propriedades não separadinho. A gente consegue passar assim. Vamos só dar um import aqui e aí pode apagar essa aqui. E agora a gente consegue utilizar category.picture, category.name. Okay? E aqui na lista, né, a gente vai passar o que? Category, ele vai receber a nossa lista, né, entre chaves aqui o index. Até por salvar, dar um reload aqui. Beleza, então agora a gente tem a nossa lista de categorias, certo? Então, por hoje eu vou ficando nisso, tá, pessoal? Depois nas próximas aulas aí a gente vai melhorando, beleza? Então, por hoje é essa lista aqui, né? Essa listagem, tá? A gente pode até adicionar aqui já também um pull to refresh aqui, se quiser, ó. Um pull refresh, nome, acho que não, é refresh indicator, na verdade, tá? Refresh indicator. E aqui ele tem a propriedade de um refresh, né? Que a gente vai deixar vazia por hora. E aqui a gente coloca o... Vou deixar assim por enquanto. E aí quando arrasta aqui, ó, vocês podem ver que ele já faz o efeitinho do pull, né? Vamos só colocar aqui um delay para ele não ficar para sempre. Então, future.value e return await. E coloca um assim, que assim já fica ok. Vamos dar um restart. Vamos fazer um esquema aqui também, pessoal, para que se não tiver nada, ele retorna vazio, tá? Se não tiver nada, ele retorna vazio pro nome, para não ficar aparecendo um nome padrão quando a gente der quando ele abrir a tela, né? Aqui a gente vai fazer o esqueminha para ele aparecer o loadzinho aqui, então por enquanto ele vai ficar assim, mas depois que a gente faz o esqueminha de aparecer o loading, aí ele não acontece mais. Aqui também já tá funcionando, ó, o refresh, né? Tá? Então, por enquanto vai ser isso, e aí na próxima aula a gente vai criar aqui os filtros aqui em cima, e depois o restante das listas, ok? Então é isso, pessoal, um abraço e falou!